Mas se vocês não derem like... Eita! Pra pensar eles, assim. Você acha que eles têm apreço sobre a vida tão Se grande? vocês não derem like... Mas ó, ótimo. Então, a gente vai falar de Attack on Titans. Por que a gente vai falar de Attack on Titans, né? Já lançou a terceira temporada, já foi anunciada a quarta, que vai ser a temporada final. Você começou no começo? Vou? A gente vai ser direto ao ponto. Tudo bem, porque a gente nem acabou de gravar um vídeo de 1 hora e a câmera não gravou, né? A gente gravou um vídeo de 1 hora, cara. E a câmera gravou 20 minutos. Uhum. E tipo, isso já tinha acontecido antes, mas quando tinha acontecido anteriormente, a gente... Rapaz, isso tem munição da porra? Meu Deus! Continua falando. Bom que você não tem que andar armado. Bom, cara, basicamente a gente gravou por 1 hora e travou, né? Que merda, né? A gente tinha feito um vídeo tão bom. Tipo, Tinha risadas, tinha drama, tinha amor, Sim. tinha traição. Mas perdeu, né? A gente perdeu todo esse footage. Então, Attack on Titan. É incrível, é muito incrível. A primeira temporada já é excelente e ela foi lançada acho que em 2013 e ela ganhou o cenário, né, dos animes. A galera só falava disso e trouxe muitas pessoas de fora, né? Inclusive... Foi o anime que me fez voltar a ver anime. Exatamente. Você estava cansado, né? Você tinha falado. Cresci com Dragon Ball, Cavaleiros, Shaman King, Yu Yu Hakusho. A Peach vai ter que aparecer agora. Se você não der like... Desculpa, Xaninha, ela entendeu. Ela percebeu, ela entendeu a ameaça. Cara, a Attack on Titan faz umas coisas geniais. Ele pega várias convenções assim que você vem a esperar uma vez que você assiste animes e história geral, né? Você tem tipo a questão da... Acho que não. Não vejo não. Tem novela que tem a jornada do herói novela? Não Seria vejo da hora, cara. Deixa eu ver aquele meme do Peter Pass, rodeio... Não, Peter Pass, rodeio Rider. Em Barretos. Pinhão Barreto. Cara, é fantástico. Mas acho que você não tem muita jornada do herói assim em novela. Não, mas tem a Nazaré, né? Abraço pra Nazaré, muito boa personagem. Mas até completamente ele pega isso que você tipicamente vem esperar desse tipo de série, né? Porque ele é um shonen. E o shonen, ele é tipo, ele está na Shonen Jump, e acho que tem Shonen Weekly e tudo mais, e são revistas japonesas. Elas são lançadas para impactar um target específico. Dos 13 até 18, esse é o target principal ali deles. Mas, né, claro... Você acha que ele vai ter soco na cara, amizades, magia, coisa de... Você tem o Battle Shonen, né, que acho que é o mais popular. Você tem tipo o Naruto, você tem One Piece, o Dragon Ball era também desse gênero. E até com Titans ele parece que tem tudo para se encaixar nesse negócio, né? Porque ele parece que ele vai ser, já desde o primeiro episódio, ele mostra que ele não é tradicional. There's more. Ele se torna muito mais, porque ele pega essa bagagem toda, né, que você acaba adquirindo ao longo da sua vida, de consumir tantos animes e histórias de maneira em geral, né, porque o Homem-Aranha também segue uma estrutura às vezes similar, né, o Capitão América também, você tem toda essa jornadazinha, Jesus. E ele subverte isso, né? Você está esperando alguma coisa, ele quebra esses moldes e ele faz muitas vezes o próprio personagem de anime, assim, o protagonista típico de shonen, apanhar. Então o Eren, né, que é nosso protagonista, ele toma decisões que são muito típicas para a categoria que ele se encontra, que é o protagonista de shonen. Que é esse cara ali que, tipo, ele tem uma vendetta pessoal lá no primeiro e segundo episódio, que né, a família dele é destruída pelos titãs. Arruinada. E aí ele se torna esse cara que, tipo, mano, ele tem determinação num nível hard, assim, tipo, ele é muito determinado. Só que na maioria dos animes, essa determinação, ela às vezes é suficiente, né, pra você conseguir o que você quer. E o que acontece ali quando você só tem determinação, né, pra contar isso? Você perde as pernas e morre. Ou você é comido vivo. E foi esse o fim. Ou você explode. Eu não lembro de explodir, mas essa segunda parte de você, tipo, você perder as pernas, perder o braço, ser engolido e digerido por um titã, isso tudo acontece com o Eren. E a série leva a crer que esse é o fim dele, que ele morreu, né? Mas não, e cara... Porque você, até então,
vários personagens que a gente gostava e pareciam que eu ia longe, também morreram do nada. Sim. É uma série onde realmente as regras que eles colocam são levadas a sério. Né? Também. Vou fazer uma plaquete aqui, porque a gente não explicou. Eu vou inclusive colocar a arma aqui, porque ela faz duas. Você tá roubando o resto do seu quarto? Seu estúdio, igual o seu estúdio. Não é um quarto. Não é um quarto mesmo, na real. Aí você sai. Eu tentei tirar esse negócio porque ele tava querendo me socar com essa parada aqui. E eu não consegui. Pra quem não conhece Attack on Titan, faz um resumo. Surgiu um novo predador. Um Apex Predator. Acho que é assim que se fala. O Predador Apex, traduzindo. Obrigado. Mas basicamente ele tirou o recorde do homem de ser o topo da cadeia alimentar e ele agora se alimenta de nós. E como são esses predadores? Eles são mais realistas em questão da feição deles do que as próprias representações do ser humano na série. Como animes não tem necessariamente um traço tão realista, eles guardam esse traço pseudo mais realista para os titãs. E aí acontece um fenômeno muito louco que isso fica muito mais perturbador para a gente. Ele entra no Uncanny Valley, né? O Uncanny Valley seria aquele índice, né, de quanto mais representativo, mais próximo, mais realista da minha representação é de um homem, né, de uma pessoa, mais o potencial de empatia que essa representação de uma pessoa tem. Então começa com o boneco e palito, que é a representação mais básica possível, que a gente conhece como humano. Exatamente. E aí você vai adicionando detalhes, e aí o seu potencial de empatia ele vai aumentando, né? Turma da Mônica, um pouco mais de detalhes, aí você vai para os filmes da Pixar. E aí você chega numa representação quase fidedigna ao que seria um ser humano. Mas tem alguma coisa esquisita, assim, tem tipo... Como a gente vê seres humanos todo dia... Todo humano, sabendo ou não, você é especialista em anatomia e física, né? Exatamente, então, um rosto, né? A expressão de uma pessoa. Então, quando algo era para ser humano e não é, causa uma estranheza enorme, né? Em todo mundo. Por isso que você percebe na cara quando no filme o ator vira o dublê de CG. Eu não percebo tanto que é muito rápido, mas ele tem um olho melhor que eu pra isso. Inclusive na animação do Attack on Titan, né, foi uma decisão muito legal deles de deixar os protagonistas e os personagens com traços de anime. Sim. Ou seja, eles podem exagerar as expressões, o que vende muito mais as cenas, né? Você acaba conseguindo, né, através dessa expressão exagerada de um desenho, que é o que a porra do Rei Leão não tem. Foi um erro deles, né? Tirou a expressão dele. Pra caramba, mas enfim, ele é um outro assunto. Mas através de expressão caricata de um desenho, você consegue transmitir um espectro de emoções muito grande e você acaba às vezes poupando até tipo, palavras e tal. Óbvio, é mais caricato, né? E já os Titãs têm um traço um pouco mais cômico, um pouco mais realista. Né? Sim, é bem mais realista. Que causa mais estranheza ainda, mas né, gente? E aí que tá, tipo, ele não foi pra full human, assim, tipo, não era humano pra caramba, sabe? Eles parecem o Coringa, assim, né? Eles têm esse sorriso, cara, é um sorriso perturbador. E torna muito assustador, porque é como se eles não tivessem... Não é como se eles não tivessem, eles não têm consciência do que eles estão fazendo, né? Sim. Então isso é como se fossem animais com a forma humana. Então é extremamente assustador. Eles devoram uma pessoa e continuam sorrindo, assim, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito assustador. É muito assustador. Porque a gente está acostumado a ter meio diferente, né? Sim. Quando algo que deveria dar conforto pra gente, que é a nossa espécie, mata a nossa própria espécie, dá muito mais desconforto do que ver um dragão comendo alguém, né? Possivelmente. Assim, nesse aspecto até se assemelha muito, né, até com Titans ao gênero de zumbi, que há uns anos aí tava bombando foda, né? Tipo, auge de Walking Dead, você tinha no cenário de videogame, você tinha jogo de videogame pra cacete com esse gênero. E, assim, o Attack on Titan é da época onde explodiu o gênero sobrevivente. Alguns anos depois, né? Acho que começou a explodir ali por 2008. No começo dos anos 10, né? Um pouquinho depois também dos anos 10. Inclusive é muito interessante a gente pensar nisso, porque o Walking Dead se manteve na fórmula e foi piorando, enfraquecendo. E o Attack on Titan quis tentar coisa nova, evoluiu e seguraram, né, não exageraram. E em vez de lançar um episódio por semana durante 200 anos, eles demoraram 4, 5 anos para lançar uma temporada, mas lançaram uma temporada filé mignon, né? Sem gordura, que é 90% do Walking Dead. O que o André está comentando aqui é sobre o, entre aspas, hiatos, né?
que teve a primeira e a segunda temporada. A primeira saiu em 2013 e a segunda saiu em 2017. Foram muitos anos ali, e foi muito uma decisão ali do estúdio para conseguir que a matéria-prima, né, o mangá, ele ficasse abundante o suficiente para ele, com calma ali, e sua equipe, adaptarem para a segunda temporada, que é bem mais curta, assim, ela tem metade dos episódios que a primeira tem. E no quesito animação também, a animação do Attack on Titan é sensacional. E eles usam Sim. a técnica de diferenciação de traço, que é uma técnica que demora muito para fazer, porque efetivamente você tem que fazer o contorno 2 vezes, né? Porque diferenciação de traço, eu vou colocar um exemplo aí para vocês verem, é quando tem, além do contorno do desenho, certas partes são mais grossas e mais finas, porque isso ajuda a dar dinamismo e puxa o olhar para onde está mais pesado. Então, o diretor de arte consegue, mesmo que tenha uma puta cena confusa de 200 gigantes lutando contra 15 caras de arpão, você consegue olhar direto para o protagonista onde ele está e ele joga a atenção para onde ele quer. E isso é um negócio que dá muito trabalho. E eles tiveram 4 anos para fazer e não decepcionaram, né? Ficou lindo. Assim, questão de estética, ela é maravilhosa, mas a direção também, né, do tipo, os movimentos de, entre aspas, câmera que a série tem e a música. Todo a trilha sonora. Não só a abertura aqui. Cara, inclusive ele começa com uma. Eu vou tentar falar em alemão aqui, mas ela abre, né, a abertura com uma. Aliás, a série toda ela tem tipo vários referências e acenos assim à Alemanha e a história, não a história da Alemanha, porque parece que estou falando de nazismo, embora também tenha um pouco disso, mas na parte política, filosófica, de como os humanos, dada a circunstância que eles estão, se organizam. Na boa, não tô nem aí porque você acha, eu sou contra o nazismo. que bom que você se posicionou fortemente. Se você é contra o nazismo, dá like. Mas eles não são nos dias de hoje, né? Você não tem grandes prédios, você não tem galera de terra. Um grande mistério da série é saber se eles estavam em hoje em dia, de tempo de tecnologia, e o desastre dos titãs fez com que eles tivessem que reverter para a idade média de tecnologia, que eles foram obrigados a se prender na muralha, né? Sim. Ou se realmente aquilo é outra história que teve outra linha temporal. Sim. Isso é um negócio que a gente descobre nas outras temporadas também. A forma que as pessoas se organizam ali, né? Tipo, as muralhas, elas têm muralhas mais dentro dessas muralhas e dentro são anéis. E o anel mais distante, mais próximo do exterior, é o anel que comporta a maior parte da população, acho que 40%, e é onde tem mais terreno. E esse aí o pessoal, até por conta de estarem mais próximos do exterior, então se um titã furar uma muralha, ele já está, né, com acesso a essa galera toda, é o pessoal mais pobre, e aí conforme você vai se aproximando mais do núcleo, a galera vai ficando mais rico, então você vai indo para classe média alta, até chegar tipo, no que seria a realeza. Outra crítica legal que eles fazem à sociedade é como as gerações que não tiveram acesso, contato direto com a guerra, desvalorizam ela, né? Porque eles estão há 100 anos em paz. Então a geração que está vivendo agora dentro do muro não teve contato com os gigantes, né? Sim. Então, até no primeiro episódio, grande parte dos personagens até duvida deles, né? Todos os personagens que a gente vê ali na série, eles nunca viram o mar, eles não sabem exatamente o que são esses grandes corpos de oceano e água. Eles nunca viram o horizonte, né? Exato. O horizonte deles é o muro, desde que eles nasceram. É muito louco, assim, esse conceito e tipo, como a ótica deles é muito diferente da nossa, assim. E o grande tema da série é essa questão da liberdade, né? E aí a gente até pensa, no tipo, o Naruto. O Naruto, como você tinha descrito ele? O Naruto é assim, ele chega na ponte, aí ele encontra o cara que não deixa ele passar na ponte. Aí ele fala, cara, eu vou socar sua cara. Aí o cara da ponte fala, ah é? Mas eu tenho uma história tão triste. Aí você conhece a história do cara, toda triste. Aí o Naruto soca a cara dele, aí eles ficam amigos e os dois atravessam a ponte. Sim. Naruto. Claramente ele não é muito fã do Naruto, né? Mas o Naruto tem muito essa questão, assim, do tipo, é quase que a estrutura do Naruto e do Goku também, que o vilão, ele é um cara que tem um passado muito trágico, e esse passado ele fez com que o vilão, ele, tipo, ele tivesse uma ótica sobre o mundo muito, muito traumática, assim.
E aí quando ele conhece o Naruto, que também tem uma história trágica, e ele percebe que o Naruto teve uma ótica mais positiva e que existe um caminho para você, tipo, ser positivo no mundo cruel que eles vivem, no mundo ninja de guerra. E aí o Naruto ele acaba sendo essa luz, né? Essa luz o Naruto, ele e o Goku, assim, eles são quase como se fosse o Dalai Lama. Ele mostra que tem outro way, né? Tem outro caminho pra seguir, né? Exatamente. Não é porque você é bom de luta e porrada, não sei o quê, você não precisa ser do mal, né? Você pode... E claro que vai ter luta e porrada, então o Naruto, tipo... Porque é assim que você faz amizade em anime, né? Exato. Mas, cara, é o meme que você falou do Goku, né? Nossa, muito bom. O que eu falo de novo? Tem um meme muito bom do Goku, quando ele vira Amigate no Goku e lá a primeira vez. Ele tá lutando contra o Jiren, que é o chefão da saga. E aí o Jiren percebe que vai perder e ele ataca a arquibancada onde tá todos os brothers do Goku. Aí o Goku entra na frente, ele para o Jiren super putaço assim e ele fala sem rir, ele fala sério. Ele fala: eu nunca vou te perdoar, eu jamais perdoaria quem tentou atacar os meus amigos. E aí ele protege a arquibancada, onde a arquibancada tem o Vegeta que tentou destruir a Terra, o Piccolo que tentou destruir a Terra e os amigos dele, o Tenshinhan que tentou roubar ele e os amigos, o Yantia que tentou matar ele e os amigos, o Kuririn que começou como arqui-inimigo do Goku, os androides 16 e 17 que foram vilões, o Majin Buu que foi o vilão da saga inteira, e o Freeza, que é o maior inimigo dele, ele também tá protegido do Freeza. A única pessoa da arquibancada que não tentou matar o Goku é o Mestre Kami. Ou seja, o Goku tá muito mentindo. Se você atacar os inimigos dele, é capaz que você fique brother dele. É capaz de você chegar no Goku e falar, tipo, ei cara, tudo bom? O Goku nem dá bola. Não dá bola, se você tenta matar a família dele, aí ele pode usar. Exatamente. É assim que você faz amizade com o Goku, você ataca quem ele ama. Eu queria que você falasse um pouco de como as leis em Attack on Titan importam. Para eles conseguirem se aventurar para lá da muralha, eles tiveram que criar um equipamento que chama de maniobrabilidade 3D. Né? Então eles são... Você explica melhor. Na verdade, você também explica melhor que eu sobre isso. Né? Imagina um mundo. É um equipamento que parece... Eles usam como se fosse um colete daqueles de rapel, de quem faz bungee jump, essas coisas que prende pela virilha, no peito, assim, o que já dá um tom de realismo, né? Porque não é um negócio que... Você prende com imã, né? Que se fosse um anime qualquer, poderia ser um revólver que tá na bainha dele e qualquer emergência ele atira e já vai, né? Sim. Mas não, é um equipamento que demora pra eles colocarem e tal, né? E feito sob medida e tal, né? Que prende no peito, na virilha, na coxa, no joelho. E dentro daquele equipamento tem ganchos que prendem com cabos na espada deles, onde tem gatilho, né? E com o gatilho, atira o gancho pela cintura e prende na parede das casas ou árvores. Tem que ter algum lugar, então é como se eles simulassem o que o Homem-Aranha faz. Sim, eles prendem ali. Eles prendem e vão, e de vez em quando com os dois ao mesmo tempo para dar mais impulso, né? E aí, dependendo da habilidade que o cara tem de atirar e puxar para ir mais rápido ou não, eles conseguem desenvolver a habilidade de fazer manobras no ar, e girar, e desviar, o que é extremamente importante, porque eles vão lutar contra um titã que é enorme, né? Eles têm que desviar do soco, desviar da perna. Exato. E aí... equipados com os estiletes ali. E aí a espada deles é sensacional. Uma ideia muito boa. Ao invés de ter uma espada normal, como eles têm que cortar muita carne nos titãs, porque os titãs são enormes, então você imagina que eles têm que enfiar a espada inteira no titã. E o ponto fraco é aqui, né? E a pele do titãs danifica a espada, né? Porque a pele deles está sempre fervendo e tal, né? Então a espada perde o corte muito fácil. Então a espada deles é como se fosse um estilete gigante. E tem até o formato de um estilete. Sim. E tem aqueles quadradinhos pré-quebrados, para quando perde o fio, ele vai quebrando e tá sempre o mais afiado para fora. E quando ela perde o fio, eles desencaixam com outro gatilho. Eles têm tipo e eles têm como se fosse um holster, assim, uma aljava, com várias lâminas extras. Então eles estão lutando, a espada quebra ou perde o fio, eles soltam e já trocam, pega outra na cintura. E aí eles têm que andar com uma mochilinha com gás, porque atira com gás, o gancho não é magia, né? Sim. E isso, o gás acaba. E isso cria várias regras e limitações de poderes deles, né? Porque efetivamente quando eles estão lutando lá é como se eles fossem super-heróis, assim, né? Mas aquele equipamento, que é o que dá o poder para eles,
tem várias limitações, né? Sim, sim. Do tipo, se não tem onde prender o gancho, o que acontece? Tá ferrado. Se acaba as espadas, o que acontece? Tá ferrado também. Se acaba o gás, o que acontece? Morreu. Se corta o cabo, o que acontece? Acabou. Se quebra o equipamento que está segurando eles. Vai correndo, morreu. Então é muito legal, eles têm que usar estratégia. Assim, não é muito legal, as pessoas morrem. É legal de ver elas morrendo, né? Então eles têm que usar o cérebro de não se meter em situações em que eles não vão conseguir sair, né? Mas o que é mais incrível é que, tipo, as ceguinhas elas não estão ali só para estarem. Então acaba o gás, né? E várias vezes o cabo não conecta, ou o cabo ele é pego pelo titã, e isso, né, resulta em casualidades. Não só isso, como às vezes o cara faz tudo certo e ele simplesmente dá o azar do galho quebrar ou da telha soltar e ele morre mesmo assim. Exatamente. Que é o que acontecia na vida real, né? Exatamente. Às vezes tem no exército o melhor sniper do país e ele pode morrer com uma granada no chão também, né? Porque na vida real, assim como no Attack on Titan, não existe protagonismo, né? Sim. Não existe armadura de roteiro. Existem algumas poucas, assim, né? A armadura de roteiro é quando, tipo, tem uma coisa muito conveniente que aparece, assim, e ela salva o seu protagonista, o personagem. Tipo, quando o Glenn parecia que ia morrer no Walking Dead e ele não morre por milagre. Exato. Tipo, a 8ª temporada de Game of Thrones inteira. Inteirinho. Você pode ver ela como uma grande fórmula, né, de você entender o que raios é armadura de roteiro. E quando acontece alguma coisa que claramente o protagonista deveria perder ou morrer, né, ou ser derrotado, porque as leis daquele universo dizem que era isso que era pra acontecer, e só por ele ser o protagonista ele vence. Sim. E aí, nosso protagonista de Shonen, como ele age como um protagonista de Shonen, ele... Porque no começo a gente acha, né? A gente acha que ele vai ser um protagonista de Shonen, que ele vai... Sim. Que ele fala, eu não tô nem aí, eu vou lá mesmo assim, e fala, cara, você não tá pronto. Em qualquer outro anime isso seria bem quisto quase, né? Seria visto como, nossa, que coragem, né? Corajoso. Ele foi quando ninguém mais ia. Exatamente. E aqui ele toma no cu, assim, leva na cara, sabe? E a gente, com audiência também, porque a gente não tava esperando, sabe? A gente inclusive tava esperando que ele ia ganhar, né? Porque o que a gente foi treinado a ver. Exato. Ele subverte sua expectativa em vários momentos. Parece que ele finalmente é hora de dar o troco e parece que finalmente você vai ver aquele conforto que, no caso, né, no universo dessa série, é um grande soco na cara de um titã, né? Às vezes ele te fala para você esperar, né? E aí você fica, meu Deus, né? E outras ele finalmente dá, e quando ele dá aquele soco, ele é um soco que ele é tão magistralmente construído por conta da animação que você já colocou, por conta da trilha sonora que é fantástica, não só a abertura, né? Zizenazen und wir die Jäger, uma coisa assim, que é nós somos a caça? Não, nós somos os caçadores. Que, cara, isso é tipo um grito de guerra gigantesco, que é muito usado na guerra de verdade, que é pra você fazer com que a sua massa de soldados ali, eles entrem tipo numa euforia, numa êxtase absurda, que tipo, eles não ficam anestesiados, tipo, marchar em frente, sabe? Pra ganhar Quem mais é Jäger? Você cara, que legal, eu te perdi no Jäger, né? Eu falei Jäger, Você falou Jäger, eu já tava socando monstros gigantes aqui. Pô, mas isso é foda, sabe? Tipo, ele traz esse tema. E muitos soldados, eles vão nessa euforia, nessa anestesia, e nesse grito, assim, nessa marcha pra frente, e eles tomam no cu. Eles tomam no cu e eles morrem, cara. E é um horror. A guerra é um horror. Eu não sei você até a 3ª temporada, mas eu não vi um tentáculo até agora. Cara, isso outra pro coisa, japonês deve ser um negócio... Então, não tem fanservice necessário no Attack on Titan. Não tem, tipo, aquele shot da bunda da Mikasa. Isso não tem. E eu acho muito foda isso, de verdade. Porque no mundo em que, tipo, mano, até o Boku no Hero tem momentos que ele se rende, o Boku no Hero é incrível. Abraço Midoriya e All Might. Todos têm. O Dragon Ball tem fanservice da Bulma pelada. Caralho. O Cavaleiros do Zodíaco tem o Cavaleiro de Prata lindo pelado. O Cavaleiros do Zodíaco sempre com aquele pezinho na homoafetividade, né? Os anos 80 inteiro, né? Mano, outra coisa. Um abraço pra cena de vôlei do Top Gun. Exatamente. Você lembrou da música pra você cantar?
Em algum momento, a gente está fazendo de novo aqui sem roteiro, eu quero muito sentar e falar sobre... Toda vez que a gente chega na cena do vôlei do Top Gun, você quer que a gente pare. Porque é o final, cara. A gente vai acabar todo o vídeo falando com a cena do vôlei do Top Gun. Sim, que eu vou fazer um roteiro na próxima. Acabou o vídeo.